Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a nossa aula então sobre a classificação climática. A gente faz agora duas aulas, né, sobre classificação climática, a primeira do Köppen, né, e a segunda do Stradler, tá? Então na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma classificação climática, né, e falar sobre a classificação do Köppen, que foi a primeira classificação climática planetária que a gente teve. De onde é que vem essa noção de classificação que a gente tem na natureza? Então vocês devem se lembrar de vários tipos de classificação que a gente tem nas ciências da natureza, nas ciências humanas também, né? Então a gente nota que parece que na ciência é uma tendência de que a gente tenha que classificar as coisas, né? De onde é que vem essa noção de classificar, de agrupar, né, um monte de coisas que aparentemente são díspares e a gente tentar encontrar algo em comum entre elas, né? E dizer que todas elas fazem parte de uma mesma classe, né? A gente vai partir da noção do ideal de ordem natural. O que vem a ser isso? O ser humano ele tem a tendência, a gente viu isso na disciplina de astronomia, né? A gente tem a tendência de tentar encontrar uma ordem na natureza, né? Se você for observar a natureza, o que você observa é uma árvore aqui, uma árvore ali, né? Então o que dá na sua cabeça para classificar tudo isso como árvore? Não existe essa categoria de árvore, né? Isso é uma criação mental humana. O que a gente observa são, né, várias árvores, né? Aquele vegetal, né, que a gente chama de árvore, né? O que existe são vários seres individuais na natureza, né? Mas a gente consegue, né, a nossa mente consegue enxergar, né, traços em comum entre várias coisas, né? E consegue dar um nome, né? Criar uma categoria que englobe tudo isso, tá? Então a gente tem essa tendência de enxergar a natureza como tendo alguma espécie de ordem, tá? E aí a gente vai tentar encontrar o que é essa ordem, né? Tentar dar um nome para ela e tentar explicar como é que funciona essa ordem, né? Então todo tipo de classificação que o ser humano vai fazer vai partir desse princípio, né? De que existe uma ordem, que existe uma lógica de funcionamento da natureza, tá? E essa é um princípio básico das ciências, né, da gente conseguir encontrar, né, tentar encontrar uma ordem, tentar encontrar essa lógica de funcionamento no intuito de tentar explicar melhor, tá? No momento que a gente compreende a lógica de funcionamento de um fenômeno, de um objeto, né, a ideia é que a gente consiga explicar melhor, consiga fazer previsões a respeito desse objeto, tá? Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que qualquer tipo de classificação, isso não existe na natureza. Isso a gente tinha comentado, né, brevemente na disciplina de astronomia, né? Nenhum tipo de ordem, né? Não cabe a gente se perguntar se essa ordem efetivamente existe no mundo, né? Qualquer tipo de ordem que a gente encontra na natureza, né, é uma criação da mente humana, tá? Ela não existe ou não necessariamente existe na natureza, e sequer cabe a gente se perguntar se isso realmente existe, né? Tudo que é feito na ciência, né, tudo que a gente enxerga no mundo é uma criação da mente humana. Isso não necessariamente existe no mundo real, tá? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque existem vários tipos de classificações, né? No caso a gente está falando aqui de clima, mas na ciência em geral, né? Existem vários tipos de classificações que você vai encontrar que uma região ela é classificada como X, né? E numa outra classificação ela é classificada como um atributo completamente diferente. E aí você fica louco se perguntando qual delas é a verdadeira. Não existe uma classificação verdadeira, tá? Tudo depende do critério que você utilizou, né? E dos objetivos, né? Para que serve aquela classificação, tá? Então a gente, né, é bem importante a gente notar isso, né? Que essa unidade classificatória não existe, né, realmente na natureza. Ela é uma criação humana, né? Por isso qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de fenômeno, ele pode ser classificado de várias formas diferentes, tá? Tudo vai depender do critério que a gente vai utilizar e dos objetivos dessa classificação. Perfeito? Então agora em termos de classificação dos climas, o que a gente pode falar, né, sobre o problema de classificar os tipos climáticos, né? Que são problemas que vão, né, de certa forma, né, se encontrar em vários tipos de classificação em outros ramos da ciência. A primeira coisa, né, o primeiro problema que a gente se debate é com a própria definição do objeto, né? Então, o que é o clima? A gente tinha visto na primeira aula,
né? O clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo, né? Tem as várias definições de tipo climático, ou as várias definições de clima, né? Tipo, o tipo de tempo a gente até consegue, né, entender o que seria, né? Se está nublado é porque tem nuvem, né? Se está ensolarado é porque tem o sol, né? Então a gente dá títulos a tipos de tempo que a gente consegue visualizar de certa forma, né? Mas o que seria, né, então, o normal desses tipos de tempo, nessa sucessão que a gente chama de sucessão habitual, né? A própria definição, né, o próprio conceito de clima já é abstrato, né? Não bastasse isso, né, o que nós temos é que o conceito de clima, né, sendo abstrato, ele é construído em cima de uma coisa que a gente não vê, que é o ar. Tá? Os fenômenos climáticos, eles têm relação com o ar, que é uma coisa que a gente não vê, né? Que muitas vezes a gente não consegue sentir o cheiro. Se você está em São Paulo é outra história, mas muitas vezes a gente não consegue sentir o cheiro do ar, né? A gente não consegue pegar o ar, ele é quase que uma entidade material, a gente pode dizer assim, né? Então a dificuldade é a gente tratar com uma coisa que a gente não vê, né? Os seres humanos, eles são basicamente visuais, né? Então aquilo que a gente vê é mais fácil da gente tratar. Então quando você vê vários tipos de árvores diferentes, você tem elementos visuais, você tem elementos táteis para conseguir, né, elementos olfativos, você tem uma série de elementos ali que te facilitam você classificar, né, as árvores em diferentes espécies, por exemplo, né? No caso do ar, como é que você vai classificar, né, os vários tipos de ar, e principalmente, né, como é que os vários tipos de ar se comportam ao longo do tempo, né? Isso é bastante difícil da gente pensar. E não bastasse isso, né, a gente está falando de uma entidade abstrata, né, que é o clima, que envolve um ser que a gente não vê, que é o ar, né? A gente está falando de uma entidade dinâmica, tá? O conceito de clima por si, ele é dinâmico, né? O clima está sempre mudando, tá? Não só o tempo meteorológico, né? Mas o próprio clima, ele está sempre mudando. Então, como eu faço uma classificação de uma coisa que nunca vai ser a mesma, tá? A gente percebe, a noção de classificação, ela pressupõe uma certa estabilidade da natureza, uma certa lógica de funcionamento, tá? Então, como que a gente vai fazer uma classificação sobre algo que está sempre mudando? O que a gente pode encontrar de estabilidade numa coisa que está sempre mudando, né? Isso são complicadores importantes para a classificação climática, tá? Então, primeira coisa, né, a definição do objeto. Segundo problema, se a Terra possui um ou vários climas, tá? A gente tem uma certa distância do Sol, a gente tem uma composição atmosférica que, grosso modo, se mantém constante pelo planeta inteiro. Então, nesse sentido, a gente poderia pensar, né, que, né, pela nossa distância do Sol, né, ou em termos latitudinais, isso é irrelevante, né, se você está mais perto, se você está mais distante do Sol, é mísera essa diferença, né? E a composição atmosférica também varia muito pouco, né? O grossão da composição varia muito pouco pelo planeta inteiro. Então, nesse sentido, a gente poderia pensar, né, que a Terra toda ela teria um único comportamento atmosférico, ou não. Aquilo que a gente tinha visto, né, ao longo do semestre inteiro, né, a distribuição dos continentes, né, a distribuição dos oceanos, né, as formas de relevo, o uso da Terra. Tudo isso vai influenciar na maneira como o ar vai se comportar nos diferentes locais. Aí a pergunta, né, tá bom, então quantos climas a Terra tem? Né, em quantas categorias a gente poderia classificar os climas? 2, 3, infinitas? Não tem uma resposta, percebe? Então, outro problema, né, a gente saber, né, quantas categorias a gente precisaria, né, para conseguir, né, fazer esse tipo de classificação, tá? Terceiro problema, né, quais os critérios de classificação? Quais são os elementos que a gente vai utilizar para fazer essa classificação? Até agora, né, normalmente a gente, né, vai estudar clima, né, em um nível mais elementar, né, conhece os tipos de classificação e vai aplicando aos vários locais da Terra. O que a gente faz no nível superior, que era o que a gente estava estudando até agora? Conhecer quais são os atributos do clima, e só agora a gente está partindo para o conceito de classificação. Por quê? Porque a gente precisa conhecer, né, quais são os critérios para a gente classificar o clima, né, o que provoca as mudanças nele, o que provoca a caracterização dele, o que é importante, o que é relevante para a gente compreender o clima ou não, tá? Então, quais seriam os critérios da gente classificar? Vamos classificar só de acordo com temperatura? O que é mais relevante?
a gente compreender o clima? É a temperatura? É a precipitação? É a pressão? É a umidade? É a direção do vento? Né? O que é mais relevante para a gente compreender os climas? Isso é uma preocupação também. Vai ter locais da Terra que são mais classificação, são mais dinâmicos no sentido de precipitação, mas mais estáveis com relação à temperatura, ou o contrário. E aí o que você vai privilegiar, né? A estabilidade ou a mutabilidade de cada um desses fenômenos, tá? Então esse é um outro problema de classificação, né? Quais os critérios dela. E sempre lembrar que a classificação, ela é feita por seres humanos, né? Para atender às necessidades humanas. A gente não estuda ciência, né? Pela ciência. A gente estuda no sentido de aplicá-la, no sentido de que aquela classificação, de que aquela ciência sirva aos propósitos humanos, né? No que ela sirva aos propósitos humanos, aí eu já tenho um subproblema, né, dessa questão dos critérios, que é a adequação aos propósitos humanos, tá? E aí quais são os problemas que vai ser enfrentado numa classificação na hora que a gente está falando sobre adequação aos propósitos humanos, né? Eu coloquei aqui com relação à escala, né? Então eu vou fazer uma classificação planetária, vou fazer uma classificação local, vou fazer uma classificação microclimática, né? E aí, né, definindo a escala do tipo climático, né, quais são os atributos climáticos, quais são os elementos climáticos que eu vou utilizar para fazer essa classificação, tá? Com relação aos objetivos, né, para que serve essa classificação climática? Serve para eu fazer um planejamento agrícola? Serve para eu fazer um planejamento urbano? Serve para eu fazer estudos ambientais com relação a desmatamento, a pesca, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, definidos os objetivos, né, eu vou partir para a escolha da escala, vou partir para a escolha dos dados. Então, se eu vou fazer, né, uma classificação que sirva a um planejamento agrícola, é diferente de uma classificação necessária ao planejamento urbano, que normalmente, né, o planejamento agrícola ele vai se dar em espaços maiores do que o espaço urbano. Então, no momento em que eu penso, né, fazer uma classificação que almeja, né, fazer um planejamento agrícola, não importa tanto assim, né, as nuances, né, os espacinhos menores, né, de repente você tem uma baixada um pouquinho, né, uma elevaçãozinha ou um rebaixamento leve do terreno. Isso vai ser razoavelmente irrelevante no contexto do planejamento agrícola. Me interessam grandes áreas. Quando eu estou falando de planejamento urbano, aí a coisa muda, né, porque dependendo do lado para onde está voltada a construção, ela vai pegar mais sol, vai pegar menos sol, né? Isso vai ter efeitos na arquitetura que vai ser utilizada nessa cidade, por exemplo. Então eu tenho que pensar numa escala menor quando eu estou falando de planejamento urbano, tá? Então para que serve, né, essa classificação? Então a gente tem que pensar, né, qual vai ser o critério que eu vou utilizar, qual vai ser os dados que eu vou utilizar, o que eu vou considerar relevante ou não para a classificação, vai ter relação com qual é o objetivo dessa classificação. E, por último, a questão dos dados disponíveis. Não adianta eu querer fazer uma classificação super completa, então utilizar temperatura, precipitação, pressão, direção e velocidade do vento, insolação, parará, se eu não tenho esses dados, né? E para eu conseguir, tá bom, vamos começar a fazer agora. Lembra, a gente tinha que precisar, né, pelo menos de 30 anos, né, de uma série de dados para conseguir incorporar isso numa classificação climática. Tá, eu vou começar agora, vou esperar 30 anos, né, para eu conseguir obter esse dado. Então, quando é que eu vou poder fazer essa classificação, tá? Então, isso tem que ser pensado, né? Quais são os dados que eu tenho disponíveis, né, para conseguir fazer o trabalho, né? Quando a gente não tem algo, a gente trabalha com o que tem, né? E espera o melhor disso, tá? Tudo isso para dizer o quê, pessoal? Que nenhuma classificação vai ser perfeita, né? Se é que existe esse ideal, né, de se alcançar uma perfeição na ciência. Mas a ideia é que, tipo, a classificação ela tem que se adequar aos nossos propósitos, tá? Se adequar aos nossos propósitos, se adequar com o que a gente tem disponível para poder construí-la, se adequar com o nosso conhecimento disponível. Não pode não ser o adequado, mas é o melhor que a gente tem, tá? Então, em termos de classificação climática, o que a gente mais utiliza são dados de temperatura e de pluviosidade, né, que são os mais óbvios, né, são os que realmente mais caracteriza,
né, o nosso entendimento que mais afeta os seres humanos, né, a variação de temperatura e a variação da precipitação. Tá? Então, entendendo isso, né, como funciona a temperatura, como funciona a precipitação, né, boa parte, né, dos encaminhamentos, né, da necessidade humana vai estar contemplada nessa classificação. Tá? E como é que a gente obtém esses dados? Tá? Tem uma série de instrumentos e uma série de critérios que a gente utiliza para obter esses dados. Né? Alguns deles a gente já viu ao longo do nosso curso. Então, para a gente obter os dados, existem convenções climáticas, né, para a construção e posicionamento das estações meteorológicas, para a gente obter esses dados. Então, eu estou mostrando aqui na foto para vocês, né, o chamado abrigo de Stevenson. Né? É o sobrenome do inventor desse abrigo. Ele é, se não me engano, sobrinho do Robert Louis Stevenson, que é o autor da Ilha do Tesouro. Tá? Como é que funciona o abrigo de Stevenson? Então, ele é uma casinha branca, né, com janelinha veneziana, percebam, aqui, ó, cadê? Janelinhas veneziana, para quê? Para conseguir, né, entrar o ar, tá? Pra gente conseguir fazer essa medição, tá? Ela fica a mais ou menos 1 metro de distância do chão, né? Não pode ficar no chão direto, porque tem diferença entre o nível de radiação que a gente tem no chão e que a gente tem aqui. Então, padrão, né? Mais ou menos 1 metro de distância do chão. Todos os aparelhos aqui dentro, tá? Fica fechada, não é que ela tá aberta para poder mostrar os aparelhos, né? Mas em condições normais ela fica fechada, né? Sempre a face dela, né? A face, né? Para abertura, né? Voltada para o ponto cardial de menor insolação. Então, no caso, no hemisfério sul, né? Elas ficam voltadas para o sul, no hemisfério norte, voltadas para o norte, tá? Para diminuir os efeitos da insolação direta, tá? Por que branco? Né? Uma outra pergunta, né? Por que branco? Porque é a cor que mais reflete energia, né? Não vai causar um aquecimento artificial, tá? Aqui a gente tem algumas regrinhas da Organização Meteorológica Mundial, né? De onde é que você pode instalar as estações meteorológicas, né? Então, num chão plano e horizontal, né? Por que tem que ser num chão plano, né? Não pode ter grandes ondulações. Porque essas ondulações vão influenciar, né, na direção da radiação. Então, a radiação solar bate no solo e ela vai refletir de acordo com a inclinação do terreno. A gente já tinha visto isso, né? Então, para que essa inclinação, né, essas diferentes, né, níveis de radiação, né, não interfiram, né, na medição, todo mundo tem que estar num chão plano e horizontal. Cercado por uma superfície limpa, ou seja, não pode ter tralha em volta, tá? Porque a tralha vai caixotes, né? Cerca, qualquer coisa, né, em volta, né, vai interferir, né, no nível de radiação, né, são fontes de radiação, então vai interferir na medição. Com inclinação inferior a 1/3, ou seja, menos de 19 graus, né? Então, um chão plano, né? Tem aí o valor, né? O que seria plano, né? Menos de 19 graus de inclinação. Coberta por grama ou vegetação de menos de 10 centímetros de altura, tá? Por que tem que ser coberta por grama? Porque concreto, né, asfalto, também vai gerar, né, uma insolação maior, tá? Então, o padrão é que seja uma vegetaçãozinha ralinha, né, de menos de 10 centímetros de altura. Por que esse valor? Tá? Não pode ser vegetação alta, porque senão pode, né, também interferir em termos radiativos e pode gerar sombra sobre a estação. Então isso também não pode. Tá? Os sensores devem estar localizados a pelo menos 100 metros de superfícies de aquecimento artificial ou refletivas, como construções, superfícies de concreto e estacionamentos. Então tem que estar distante de qualquer outra fonte de radiação que interfira nas medições. Tá? Então, pelo menos 100 metros de qualquer outro tipo de superfície, ou seja, não basta a estação estar localizada sobre esse chão gramado, né? Tem que ter uma distância, né, num raio de pelo menos 100 metros, né? Tem que estar nessas condições, né, do chão plano e horizontal gramado, por pelo menos um raio de 100 metros. Tá?
senão isso pode fazer sombreamento, né? Qualquer coisa que tiver nesse raio de 100 metros pode realmente fazer sombreamento sobre as estações, né? Ou interferir, né, em quantidade de radiação que ela vai tá medindo, tá? Tá aí outras, né, alguns exemplos, né, como construções, superfícies de concreto, estacionamentos, bem como de grandes corpos d'água, ou seja, não pode estar do lado da piscina, tá? A não ser aqueles representativos da área, ou seja, se você está do lado de uma represa, ok, né? A represa, um lago, né, que aquilo realmente faça parte do ambiente, né, que aquilo realmente interfira, né, que aquilo realmente seja relevante para a compreensão climática daquele local, está perto de um lago, né, isso vai ser, né, relevante para a umidade daquela região. Né, então isso, ok, né, dá para a gente medir, mas nada que seja artificial. Né. Se é um lago natural, né, grande, né, expressivo, né, que faça, que realmente interfira no tipo climático local, ok, não pode ser perto da piscina, seria artificial, né, seria, né, algo bem localizado, né, você vai registrar mais umidade perto da piscina, mas isso é bem localizado, tá? E por fim, sem sombra para uma elevação do Sol no horizonte superior a 3 graus, ou seja, quando o Sol está nascendo ou se pondo naquele comecinho, já não pode ter nenhum tipo de sombra sobre a estação. Ou seja, se você tiver um prédio enorme, né, um Empire State, alguma coisa assim, né, aqueles prédios lá da Malásia, enorme, né, que consegue fazer sombra por quilômetros, né, fala, tá a mais de 100 metros da estação, mas faz uma sombra ali por quilômetros, também não pode, né, tá localizada a estação aí, tá? Nada pode fazer sombra nela ao longo do dia, né, a não ser esse comecinho, nascerzinho ou no porzinho do Sol. Ok? Tá? Só a título de curiosidade, né? A gente vai ver isso na nossa última aula. A melhor rede de estações meteorológicas do mundo, que é a norte-americana, apenas 8% das estações norte-americanas atendem a esses critérios. Tá? É a melhor. Imagina o resto. Aí depois a gente não sabe por que os termômetros registram aquecimento global, né? Enfim, mas abafa o caso. Aqui alguns instrumentos que a gente utiliza na estação meteorológica, então a gente já tinha visto alguns desses, né, ao longo da nossa disciplina. Então o termômetro, medindo a temperatura, né, com base na dilatação do mercúrio ou do álcool, ou qualquer líquido que você tem aí dentro do termômetro, né, vai responder uma dilatação, né, ou contração em função da variação da temperatura ambiente. Tá? Higrômetro ou psicrômetro, que é o que mede a umidade relativa. Isso a gente já tinha visto também, né? Então, a gente mede a temperatura, né? Molha aqui o bulbo úmido, né? E aí a gente, né, gira o psicrômetro aproximadamente 1 minuto. E a gente vê a diferença, né, que está marcando a temperatura do bulbo seco, que seria, né, a temperatura do ar mesmo. E a temperatura do bulbo úmido, que vai ser menor ou igual à temperatura do termômetro de bulbo seco. E aí a diferença que vai medir esses termômetros vai ter relação com a umidade relativa do ar. Quanto maior a diferença, mais seco está o ar. Tá? O pluviômetro para medir a precipitação, isso a gente já tinha visto também. Tá? Tem diferença, a gente já tinha visto, né, pluviômetro e pluviógrafo, né? Todo instrumento que termina com metro, ele mede, o que termina com grafo, ele, né, registra também. Então aqui a gente tinha, né, ensinei para vocês também como é que faz a leitura de das marcações aqui do pluviômetro. Então aqui, né, ele tem a capacidade aqui no caso, né, de 10 milímetros de chuva. Conforme vai chovendo, ele entorna o potinho e continua enchendo. E aí no final do dia você recolhe a fita que a canetinha foi registrando. E aí vai fazendo a leitura, vai conseguindo somar por hora, por minuto, a quantidade de água que foi, né, que caiu. Tá? O barômetro mede a pressão, isso a gente já tinha visto também, né? Então a coluna de mercúrio, que é o princípio físico, né, que funciona. Então uma coluna de mercúrio, quanto maior a pressão do ar, mais ele, né, empurra o mercúrio para subir a coluna. Então quanto maior a pressão do ar, mais a coluna de mercúrio vai subir. Se essa pressão estiver baixa, né, não vai exercer tanta força
sobre o Mercúrio, então não vai subir tanto assim a coluna, tá? Então, em função da altura da coluna de Mercúrio, a gente sabe, né, a pressão. Esses aqui a gente não tinha visto ainda, são o anemômetro. O anemômetro é um instrumento que mede a velocidade do vento. Então, qual é a base dele? Essas colherzinhas aqui, tá? Ou então algumas pás, esse caso aqui é um anemômetro de mão, tá? Esse aqui fica na estação. Então, a velocidade do vento, né? O vento vai batendo, se for um vento mais forte, essas colherzinhas ou essas pás vão girando mais rapidamente, tá? E aí você sabe, né, pelo trecho que elas percorreram aqui, né, quantas voltas elas deram por minuto, você sabe, né, o comprimento, né, dessa volta, né, sabe o raio desse círculo, então você sabe qual é o comprimento. Você vê quantos metros por segundo, ou quantos quilômetros por hora, ou que seja, né, esse vento conseguiu percorrer, né, em função da quantidade de voltas que as colherzinhas deram por unidade de tempo, tá? E a biruta, que mede a direção do vento, que é esse coador de café aqui, né, que ele fica girando, né, em função, né, do vento que vai entrando aqui. É um princípio extremamente simples, tá? Então, o anemômetro ele mede a velocidade, a biruta apenas a direção. Então, os dois têm que trabalhar, né, complementares. Os dois se complementam. E esses dois aqui para medir, né, a radiação solar, tá? Temos o piranômetro, esse daqui, que mede a intensidade da insolação. Então, os dois são baseados numa bola de cristal, ó. Qual que é a diferença entre eles, né? Então, o piranômetro, essa bola de cristal aqui, vai medir a quantidade de energia, né? Quantidade de watts, né? Que ou qualquer outra unidade de energia que a gente, né, consiga pensar. Então, a quantidade de energia que entra aqui, simples, vai sendo registrada aqui dentro do aparelho. E o heliógrafo, que esse é o meu favorito, né? Muito legal, né? Que mede a duração da insolação. Como é que ele funciona? Você deixa ele aqui exposto, esses aqui não podem, né? Obviamente, esses aqui não podem ficar dentro do abrigo, né? Para medir a insolação, tá? Tem que ficar exposto ao sol, tá? Então, aqui a bola de cristal fica exposta ao sol. E aqui embaixo, ó, desse anel que sustenta ele, a gente coloca essa fitinha de papel, tá? E aí o sol vai passando, né? Vamos supor, ele nasce aqui, ele vai passando aqui, vai se pôr aqui, vamos supor, tá? Com isso, os raios solares, eles vão batendo aqui na bola de cristal, com as várias horas do dia, né? E vão queimando o papel, né? Essa bola de cristal vai concentrando os raios solares aqui, ó, e vai queimando o papel. Lembra quando você era aquela criança malvada que você pegava a lupa para matar a formiga? Então, mesma coisa, tá? É o mesmo princípio, né? Você concentrar os raios solares para poder queimar o papel, tá? E aí você consegue saber, então, que hora que o sol nasceu, que hora que o sol se pôs, né? Isso assumindo que não tenha nuvens, tá, pessoal? Porque se tiver nuvem, né, não vai queimar direito o papel. E serve justamente para você saber, né, em termos, né, de nebulosidade, tá? Então, vamos supor, né, começou o dia, começou a queimar o papel aqui, aí veio, né, começou a nebulosidade, o que vai acontecer? Naquele horário, o papel não vai queimar, tá? Então, eu consigo saber, né, que horas que tinha sol e que horas que tinha nebulosidade, tá? Em função, né, dos trechos do papel. Veja que ele tem marcação de horário aqui, ó, 6, 9, 12, 15, 18, tá? Eu consigo saber quais foram os momentos em que tinha ou não nebulosidade. Aqui, nesse nosso exemplo, parece que não teve ao longo do dia, né? Ou então só depois aqui, né? Mais pro final do dia, que não estava queimado, a gente pode supor que isso daqui era, né, a gente teve nebulosidade. E aí depois você vai desenhando o transporte aí pro gráfico. Perfeito? Bom, sabendo então que a gente tem, né, agora a gente sabendo, né, quais são os elementos climáticos, foi o que a gente viu ao longo do curso, e conhecendo os instrumentos, a gente pode falar, né, sobre as classificações agora. Agora a gente, né, tem o conhecimento necessário para fazer uma classificação climática. Grosso modo, tem dois tipos de classificação climática. Uma que a gente chama de analíticas ou estáticas e outras que são chamadas de genéticas ou dinâmicas. Qual a diferença entre elas?
tá? As classificações analíticas ou estáticas, elas são baseadas, né, nas médias das variáveis climatológicas. Então, a média de temperatura, a média de precipitação, a média de pressão ou qualquer outro elemento climático que você possa pensar, tá? Por que elas são chamadas, né, então, analíticas? Porque elas são baseadas nos dados, né? Então, elas são matemáticas mesmo, tá? Baseadas em números, né, nessas médias numéricas, né? E também são chamadas de estáticas, por quê? E quando elas são baseadas nas médias, dá uma noção de que não tem muita variação. Lembra quando a gente estava falando, né, na primeira aula, a classificação do Julius Hahn, né, o que é o clima, né, a média das condições de tempo. E a gente fala depois da classificação do IOAD, que é a síntese do tempo num período de 30 anos, né? Qual a diferença entre elas, né? Essa noção do Julius Hahn, né, quando se baseia nas médias, a gente não consegue perceber isso, a variação ao longo do tempo, né? Isso numa escala de décadas ou séculos, né? Dá a entender que aquilo sempre foi assim, né? A gente não consegue perceber a variação, tá? E as classificações genéticas ou dinâmicas, né? Genética por quê? Ela não vai se preocupar só com a descrição do clima. Ela vai se preocupar com a origem do clima. Ou seja, por que ele é assim. As classificações analíticas ou estáticas, elas vão ser basicamente descritivas. As classificações genéticas, então, elas vão ser explicativas. Tá? A função delas é entender por que o clima funciona assim. Por que ele é frio, por que ele é quente, por que ele é chuvoso, tá? E, né, chamadas genéticas ou dinâmicas, por quê? Porque elas vão estar se preocupando com a variabilidade. Justamente com a noção, com o entendimento de que, tem locais que são quentes, mas eventualmente faz um friozinho, né? Por quê? Né? Que tipo de fator do ambiente, né, faz com que um clima seja, né, normalmente quente, mas às vezes bate um friozinho, tá? Esse tipo de classificação, então, as genéticas ou dinâmicas, né, baseadas nas sucessões, então, dos tipos de tempo, o enfoque delas não vai ser tanto, né, as médias, né, não é uma classificação tipicamente tão matemática assim. Vai estar mais preocupada com a trajetória das massas de ar, que é o que a gente estava vendo na aula passada, tá? Porque são as massas de ar que vão explicar, né, por que você tem, né, um tipo climático que vai ser mais quente, mas eventualmente, né, pode ter mais um friozinho, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma noção das diferenciações delas, né? Então, as classificações analíticas ou estáticas utilizam-se as médias, né, valores numéricos, tá? As classificações genéticas ou dinâmicas, elas se preocupam, né, com as massas de ar, né, é o que elas mais utilizam para fazer essa classificação, tá? Então, as classificações analíticas ou estáticas, elas se preocupam, elas estão, né, ocupadas, né? Elas dão uma noção mais estática do clima, né? E as classificações dinâmicas dão uma noção mais dinâmica do clima, né? Outra diferença entre elas, as classificações analíticas ou estáticas, elas dão uma... Como é que eu vou explicar? Ai, perdi, fugiu. Tá, voltou. Elas são mais descritivas. As classificações genéticas, elas são mais explicativas, né? Elas vão um passo além, tá? Professora, qual que é a melhor, qual que é a pior, né? De novo, né? Não existe classificação melhor ou pior, né? Tudo depende, né, do conhecimento que você tem disponível, né, e dos objetivos para essa classificação, tá? Aí, como exemplo das classificações analíticas, né, a classificação do Köppen, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, né? Classificação do Thorne-White, ela é um avanço em cima da classificação do Köppen, ela utiliza muito mais atributos, ela é bem mais matematizada mesmo, né? Uma classificação mais voltada para agricultura, tá? Só que, tipo, a gente não estuda muito isso na geografia, né? Classificação do Thorne-White, a gente vai mais para os cursos de agronomia, tal, né? Que envolve uma matemática um pouco mais complicada, tá? Então, essa a gente deixa lá para os agrônomos, tá? E nas classificações genéticas, né, a mais famosa é a classificação do Strahler, tá? Que a gente vai ver na próxima aula, tá? Grosso modo, todas as classificações analíticas, né, a base zona delas é a classificação do Köppen, todas as classificações genéticas, a base zona é a classificação do Strahler. Vão ser todas, basicamente, sim, a gente pode dizer que são variações sobre o mesmo tema, tá? Então aqui a gente tem o nosso amiguinho Köppen, tá?
em termos de curiosidade, ele era sogro do Wegener. Lembra do Wegener, aquele cara da deriva continental? Né, ele mesmo. Então, ele era sogro do Wegener. Uma vez eu falei isso em aula, teve um aluno que falou: já pensou uma churrascada na casa desses caras, professora? Que tipo de papo que deveria rolar? Imagina, muito louco, né? Enfim. Então, o Köppen, ele era alemão, tá? E ele vai fazer essa primeira classificação climática planetária, tá? Professora, mas o cara viveu aí no final do século XIX, começo do século XX. Como é que ele fez uma classificação climática planetária se até hoje a gente não tem grandes dados, né, climáticos planetários? Né? Bom, aí você já entendeu, né, como foi que ele fez essa classificação. Ela não é com base em dados. Ah, mas a classificação analítica não é com base em dados? É. Mas o Köppen não fez assim. Ah, como foi que ele fez? Ele foi observando as paisagens vegetais, tá? Imaginando que, né, a vegetação fosse um reflexo do clima, tá? E aí, em cima da paisagem vegetal, você constrói uma classificação climática, tá? Alguns probleminhas com relação a isso, vocês vão ver na disciplina de ecologia e em biogeografia, tá? É que nem sempre a paisagem vegetal ela reflete o clima atual, tá? Ela pode ser reflexo de um clima do passado. A vegetação migra em função das mudanças climáticas, né? A gente pode ter uma vegetação que está hoje num lugar, mas que ela não reflete o clima de hoje. Ela pode ser o reflexo de um clima do passado, né, que ela foi para lá, né, ficou, pode estar migrando de volta, enfim, mas a gente não tem condições de avaliar isso agora, né, na escala de vida humana. Um grande exemplo que a gente tem em relação a isso é a presença de araucárias na região sul do Brasil, tá? Elas não estão totalmente adaptadas. A araucária é uma vegetação de clima muito mais frio do que a gente tem hoje no sul do Brasil, tá? E por que elas estão ali? Né? Em função da nossa última glaciação, né, que elas avançaram, elas estariam mais para os Andes, para o interior da Argentina, seria o local habitual delas na atualidade, para o clima da atualidade. Só que elas avançaram para o sul do Brasil na nossa última glaciação, né? E estão ali até agora, né? Mas a ideia é que elas voltem, né? Ao longo do tempo elas voltem, tá? Outra questão também, né? Outra vegetação que a gente tem no sul do Brasil, né? O Pampa Gaúcho, né? Ele também é uma vegetação, né, que não é adequada à umidade de lá, né? O Pampa, né? A estepe, os tipos gramados, né? Essa vegetação mais de campo, né? Ela é de clima muito mais seco, tá? Então também era de um período que esse miolão da América do Sul era mais seco, também em períodos glaciais, né? Avançou sobre o sul do Brasil, né? Mas também não reflete, né, essa umidade que tem lá. A tendência dela também seria recuar, né? Voltar um pouquinho mais para as regiões mais desérticas do interior da Argentina, tá? Então aqui na região sul a gente tem dois importantes, né, duas formações vegetais, são as emblemáticas da região, mas que justamente estão ali, né, representando o passado, né, não estão representando o presente. Então esse é um problema sério com relação à classificação, né, do Köppen, como ela foi construída, né, que seria refletindo as paisagens vegetais, quando na verdade, né, nem sempre as paisagens vegetais refletem o tipo climático, mas, né, isso foi na época, né, com os dados que a gente tem hoje, a gente já consegue, né, fazer uma classificação baseada em dados mesmo, tá? Fazer modificações em cima do trabalho do Köppen que vão realmente, né, aproximar mais, né, o tipo climático, né, não, né, se aproximando da vegetação, mas sim realmente, né, das médias de temperatura e precipitação, tá? A classificação do Köppen, ela é baseada num código de letrinhas, que a gente vai ver agora, os significados de cada uma delas, né? E como vai ser então um código universal, tá? Então qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né, conhecendo o nosso alfabeto, o alfabeto latino, ela vai conseguir, né, com os dados de precipitação e temperatura, vai conseguir elaborar a sua classificação climática, dar o nome do clima, né, com esse código. Então o nome dos climas do Köppen não são nomes, né, são um código de letras, tá? Normalmente, né, de duas ou três, normalmente não, sempre, né, de 2 ou 3 letras, depende dos atributos. A gente vai ver agora como é que funciona, tá? Então, a primeira letra, sempre uma maiúscula, A, B, C, D ou E, tá? Que vai ser indicativa do jeitão básico da temperatura dessa localidade, tá? Então, o que seriam os climas A?
na classificação do Köppen. O mês mais frio, a definição dele, né? O mês mais frio tem uma temperatura média superior a 18 graus. Ou, se você preferir, né? Nenhum mês com temperatura abaixo de 18. A média. Nenhum. Tá? Por que 18 graus? Tá? E a gente volta, né, para a questão da vegetação, né? Os 18 graus é a isoterma limite das plantas tropicais. O que quer dizer isso, né? A vegetação tropical, tipicamente tropical, para ela conseguir florescer, né, tem que estar sempre médias acima de 18. Se você tiver um mês no ano que tem uma temperatura, né, abaixo de 18 graus, né, você já não vai ter vegetação tipicamente tropical, né? Já vai ter vegetações outros tipos de vegetação, temperada, polar, não interessa, né? Mas, né, não seria tropical, tá? Então, sempre temperaturas acima de 18, né, é o ambiente tropical, né? Então, os climas A, você já deve ter percebido, então são tipicamente os climas tropicais, tá? E uma segunda característica dos climas A, né, precipitação anual superior à evapotranspiração anual, ou seja, chove mais do que evapora, ou da capacidade, né, de evaporar daquele ambiente, tá? Então, os climas A são climas quentes, né, temperatura sempre acima de 18. Ah, professora, 18 é frio. Cuidado com essa mania de brasileiro de achar que quente é só quando tá acima de 30, tá? A gente tem que lembrar que isso aqui é uma classificação planetária, a gente não pode colocar a nossa percepção, tá? Então, quente vai ser aquilo que é do ambiente tipicamente tropical, né? Então acima de 18 graus na média anual, tá? Então são climas quentes, os climas A, então, são climas quentes e úmidos, né? Sempre mais chove do que evapora. Letra B. O que vem a ser os climas B? São climas com evapotranspiração potencial anual superior à precipitação anual. Ou seja, a capacidade de evaporação do sistema é superior à quantidade de chuva. Ou seja, os climas B, traduzindo em termos mais simples, né, são climas de pouca chuva. Tá? E, segunda característica dele, né, sem nascentes de rio perene. Que era o rio perene mesmo? É o rio que corre o ano todo, né, o rio que não seca. Então, os climas B são climas secos, tá? Climas de pouca chuva e que não nasce rio nessa região, tá? C, tipo climático C. O mês mais frio tem temperatura acima de -3 e abaixo de 10. Por que -3? Né? O -3 é a isoterma do permafrost. O que é o permafrost? Permafrost é o solo congelado, tá? Não é a água em cima do solo, tá, pessoal? Congelado. É o solo mesmo, solo congelado, né? Então, o permafrost ele se forma sob temperaturas, né, abaixo de -3, tá? Então, se no clima C o mês mais frio tem temperatura acima de -3, significa que é um clima sem permafrost, tá? Então, o mais frio, né, mesmo no inverno, então, não é suficiente para formar um permafrost, né? Porém, abaixo de 10, né? O que seria, né, a isoterma de 10 graus? É a isoterma das árvores, ou seja, para que exista vegetação de porte arbóreo, né, tem que ser temperaturas acima de 10, qualquer tipo de árvore, não só a 18 graus é a isoterma, né, das plantas tropicais, a 10 é a isoterma de árvore. Então, abaixo de 10 graus não surge vegetação de porte arbóreo, tá? Vai ser arbustivo ou herbáceo, tá? Então, o mês mais frio estaria, então, entre -3 e 10, né? Já testaria, então, que aqui não forma permafrost, mas é um clima que as árvores não florescem no inverno, tá? E o mês mais quente tem temperatura acima de 10. Ou seja, é um clima em que as árvores vão crescer no verão, né? E não vão crescer no inverno, tá? Tipo climático D. Então, o C é o clima mesotérmico, né? É o mais já tendendo pro temperado. D,
O mês mais frio tem temperatura abaixo de -3, ou seja, já é um clima que tem permafrost no inverno, tá? E o mês mais quente tem temperatura acima de 10, ou seja, é um clima que ainda tem árvore, tá? Pelo menos no verão elas conseguem crescer, tá? Ou seja, é um clima que tem permafrost, já a diferença, né? O C não tem permafrost, mas tem árvore. O D tem permafrost e tem árvore, tá? E o E, o mês mais quente tem temperatura inferior a 10, ou seja, não existe nenhuma época do ano em que a árvore consiga crescer, ou seja, é um clima que não tem árvore, tá? E aí, dentro do clima E, a gente tem duas subdivisões, que é o ET e o EF, né? O ET, a temperatura do mês mais quente estaria entre 0 e 10, ou seja, é o mais quente, né? Ainda não permite o surgimento de árvores. E o EF, temperatura do mês mais quente inferior a 0, ou seja, temperaturas negativas o ano todo, né? Que seriam os climas tipicamente polares, tá? Perfeito? Então essa é a primeira letrinha, né? O jeitão básico da temperatura. A segunda letra, sempre uma minúscula, né? Com exceção dos climas B, né? Vai falar sobre o regime pluviométrico, ou seja, como é que se comporta a precipitação, tá? Aqui tem que lembrar, né, do idioma alemão, né, o que significa cada uma dessas letrinhas. Então F vem de Frei, que significa 100, né? As letrinhas vão se referir basicamente à estação seca, tá? Então Frei, que significa 100, é 100 estação seca, tá? Então, um clima que tem a segunda letra sendo o F, ele é úmido o ano todo, tá? S de Sommer, verão. Então a seca é no verão. Então o período chuvoso vai ser no inverno, tá? Pode fazer uma variante dele, né, que seria o S', que se pegaria, né, a estação, né, intermediária. Então a chuva seria o outono e inverno, então seca de primavera, verão, né? Climas W de Winter, então seria seca no inverno, né, e a chuva no verão, ou a variante dele, né, a chuva de verão ou outono, que seria o W'. O M, né, vem de monsoon, que seria o clima monsônico, né, que tem uma curta estação seca, coisa de 1 a 3 meses, tá, secos, o resto do ano úmido, tá. E aí, para os climas B, a segunda letra vai ser uma maiúscula, tá. S para o clima C, ou os climas B, vocês devem se lembrar, né? Então são os climas secos, né? Só que tem seco e tem esturricado, né? O S seria os climas de estepe, que seriam climas secos, e o clima esturricado seria o W, né? O W maiúsculo, que é de Wüste, que é deserto, tá? Quando a gente mostrar o mapa vai ficar mais claro. E aí depois, né, alguns tipos climáticos vão ter uma terceira letra, referindo ao regime de temperatura, ou seja, a variação da temperatura. Somente tem terceira letra os climas B, C e D. Os climas A e E não têm terceira letra. Por quê? Porque a terceira letra ela se fala sobre a variação da temperatura. Os climas A são quentes o ano todo, então tem variação de temperatura. E os climas E são frios o ano todo, então não tem variação de temperatura, tá? Quem tem variação vão ser os climas B, C e D, então eles têm terceira letra, o A e o E não tem, tá? Então a terceira letra para os climas C e D, tá? Como é que funciona? São letrinhas A, B, C e D minúsculas, tá? Grosso modo, né? Conforme vai avançando, né, do A pro D, né, vai ficando mais frio, tá? Então, o que significa, né, a terceira letra A? Temperatura do mês mais quente superior a 22, ou seja, é um verão quente, tá? Letrinha B, temperatura do mês mais quente inferior a 22, ou seja, um verão não tão quente assim. E a temperatura dos 4 meses mais quentes é superior a 10, ou seja, um verão brando, tá? C, temperatura do mês mais quente inferior a 22, ok, né? Então o verão, né, não tão quente assim. Menos de 4 meses com temperatura acima de 10, tá? Qual que é a diferença então do C pro D, né? Ou do B?
Então, o B, os 4 meses mais quentes são superiores a 10, mas você pode ter, né, outros meses no ano, né, com mais do que 10, né? No caso do C, né, no máximo, então, né, 3 meses, né, com temperatura acima de 10 ao longo do ano todo. Ou seja, ao longo do ano todo ele é mais friozinho, né? E o mês mais frio, né, tem uma temperatura acima de 38, de menos 38, a média. Ou seja, é friozinho, mas não é para congelar, tá? E, por fim, a letrinha D, temperatura do mês mais frio inferior a menos 38, ou seja, gelado, tá? Então, grosso modo, A, B, C e D, né? Então, o A, verão quente, B, verão brando, né? C, o ano todo brando e D, o inverno muito frio, tá? E aí, nos climas B, que são os climas secos, a gente tem, né, a terceira letra pode ser um H ou um K minúsculo, tá? H de raiz e K de caute, seria quente e frio, tá? Então, os climas B são os climas desérticos, eu tenho desertos quentes, né, que vai ser a terceira letra, o H, e eu posso ter também desertos frios, tá? Que aí seria, né, a terceira letra, um K. Perfeito? Então, esse é o código do Köppen. E aqui a gente vê o mapa, né, mostrando como é que funciona essa classificação. Então, aqui, ó. Cadê? Mostra o mouse. Aqui, ó. Então, os climas A, a gente tinha visto que eles não têm terceira letra, né? Nem os climas E também não tem terceira letra, tá? Quem tem terceira letra, então, aqui seriam os Bs, os Cs e os Ds, tá? Então, quais seriam as combinações aqui? Então, esse azulão aqui é o AF, então A, quente o ano todo, F, úmido o ano todo. Áreas que você tem isso, por exemplo, ó, interiorzão aqui da Amazônia, tá? Quente e úmido o ano todo. O AM, quente o ano todo com curta estação seca, uma parte da Amazônia, tá? Para quem não sabe, existem, né, meses secos na Amazônia, tá? E o AW, que seria quente o ano todo e seca de inverno, que é o Brasil Central, tá? Isso se repete na África também, né? Mais ou menos o mesmo padrão, tropical, né? Os Bs seriam os climas desérticos. Então, esse vermelhão aqui, ó, o Saara, é o BWH, ou seja, um deserto. W, que sempre é deserto, ou seja, não tem vegetação mesmo, né? E H, que é sempre quente o ano todo, tá? E os desertos de estepe, tá? Seria aqui na periferia dos desertos, ó. Que é quando você já tem alguma vegetaçãozinha, tá? E a gente tem também os desertos frios, ó. O BWK, esse interiorzão aqui da Ásia, tá vendo? Tá? Os climas CSA e CSB. Os CS, então, são os mesotérmicos com seca de verão, tá? Que é o caso do Mediterrâneo, aqui. A gente vai ver na próxima aula também, né? O Mediterrâneo é o contrário do tropical. Ele tem seca no verão, tá? O tropical, ele tem seca no inverno, tá? Então, tipo climático mediterrâneo, aqui seca de verão, né? Com verão quente ou verão brando, tá? Vai variar aqui. E depois os climas C, né? Os mesotérmicos com seca de inverno, que é o sudeste brasileiro, por exemplo, tá? E aí, variação da temperatura, né? Verão quente, verão brando e mais friozinho, tá? Aqui, esse mais friozinho, o que que seria, né? Esses planaltos aqui do sudeste brasileiro, tá? E aí também, né, outro tipo aqui, né, o CF, né? Mesotérmico, úmido o ano todo, tá? Que seria o sul do Brasil, tá? Que aí você tem, né, a variação, né, quente, né, o verão quente, verão brando e mais frio, tá? Aí depois os climas D. Os climas D a gente já não tem no Brasil, tá? Então os climas D, eles são climas que tem permafrost no inverno. E aí você pode ser, né, a combinação DS, que seria seca de verão, DW, seca de inverno, e F, sem seca. E as variações de temperatura, né? Verão quente,
verão brando, que seria o B, ano todo brando e inverno frio. Onde é que você tem cada um deles, né? Alguns exemplos importantes aqui, ó. Esses mais roxinhos, né? Os DS, né? Que seriam a seca de inverno, ou seca de verão, né? Algumas partes mais montanhosas aqui dos Estados Unidos, tá? Os climas frios com seca de inverno também, algumas partes aqui dos Estados Unidos, ou aqui do interior da Ásia, ó. Aqui, tá? Ou então os frios úmidos, né? Que pegaria boa parte da Sibéria. Aqui, ó, que lindo, né? Mostrando Sibéria aqui, né? Maravilha. Na Sibéria, aqui, tá? Ou então esse interiorzão do Canadá, tá? E aí, né, os pontos mais frios que seriam, né? Os que terminam em D, né? Esses interiorzões aqui, ó. Tá? Esses são onde o bicho realmente pega aqui. Seria esse DFD aqui, ou DWD. Esse interiorzão aqui da Sibéria. E aí, por fim, o ET, que seria o frio com tundra, né? O polar, que tem a tundra, que seria esse cinza mais clarinho. Ou seja, ainda tem alguma vegetaçãozinha, né, de tundra. Vocês vão ver isso em ecologia e em biogeografia, tá? E o EF, que é o polar mesmo, tá? Que seria esse cinza mais escuro, que é a Antártida, que não tem nada, não tem vegetação, e esse interiorzão aqui da Groenlândia, tá? Certo? Como é que você aprende isso, pessoal? Treino, né? Você tem que ir olhando os dados de temperatura e de precipitação, né? Treinando, tá? O meu orientador de TCC, ele só batia o olho numa tabela de dados e ele já sabia, né? Qual que era o código pro Köppen, né? Então é questão de treino mesmo, tá? Aqui em maior detalhe, né? Mesma coisa, só que maior detalhe aqui para América do Sul, né? Então, frisando aqui no caso brasileiro. Aqui nós temos, então, né? O que a gente encontra no Brasil? Esse quente e úmido o ano todo, aqui, esse interiorzão da Amazônia. O quente com curta estação seca, né? Amazônia Oriental. Quente o ano todo com seca de inverno, chuva de verão, que é o típico tropical brasileiro, tá? O semiárido, que é o BSH, tá? E pode ver que tem algumas pontinhas até aqui de árido, né? Que dá quase pra gente chamar, né, pontinhas desérticas mesmo no Brasil, que é o BWH, tá? Percebam que o litoral também é AF, ou seja, né, quente e úmido o ano todo, tá? E aí os climas Cs aqui no sul e sudeste. Então os CWs que pegam aqui no sudeste, né, que você tem, né, o mesotérmico com seca de inverno, e os CFs, né, que pega aqui, né, o CFA, esse daqui, nessa cor aqui é o CFA, que é o mesotérmico, úmido o ano todo, com verão quente, que é o que caracteriza o sul do Brasil. E aqui no Planaltinho aqui de Curitiba, ó, é um CFB. Já não é quente o ano todo, né? Já tem um verão mais brandinho, tá? Bonitinho? Não, né? Ninguém gosta dessa aula de Köppen, mas eu adoro, né? Essas coisas mais matemáticas, assim, mais lógicas, assim, enfim, mas eu compreendo que vocês não gostem. Mas tem que ser, tá? Tem que ser ensinado, enfim. E ele vai ser a base. Todas as classificações analíticas vão se basear nele, e mesmo as genéticas, né? Os dados, as médias de precipitação e temperatura, elas vão ser relevantes para o entendimento climático, né? Mesmo para aquelas classificações com massas de ar, vai ser as genéticas, mas mesmo assim as médias de temperatura e precipitação vão ser importantes para qualquer tipo de classificação climática. Então, mesmo para as classificações genéticas, a classificação do Köppen é a base. Então, a gente tem que realmente entender ela para conseguir entender as outras, tá? Então, a gente encerra por aqui, pessoal. Para a próxima aula, então, a gente vai fazer, né, construir os climogramas. Eu vou trazer... Ah, peraí, tá muito alta a música, mas enfim, dá para falar.
Eu vou trazer para vocês os dados de temperatura e de precipitação das cidades brasileiras, para a gente conseguir fazer os climogramas e fazer a classificação climática do que pensar, tá bom? Qualquer dúvida me procurem, pessoal. Beijinhos, até!